Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar aqui um pouco do Clube de Desenvolvimento. Então, isso aqui é uma atualização. Mandei esse e-mail para o pessoal que se inscreveu no clube, né, que está participando. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nesse vídeo aqui que a gente vai colocar ou na tela, aqui em cima, ou na descrição, não sei. Vamos ver, mas tem o vídeo aqui, convite para participar. Então, uma oportunidade que você aí não conseguiu ainda a primeira oportunidade de emprego, ou você entrou e quer uma experiência um pouquinho mais desafiadora, pegar algumas tarefas de sênior, né? A gente está desenvolvendo aqui um sistema em conjunto aí, uma porção de gente, um pouquinho, quase uma dúzia já, né? O pessoal aí está contribuindo. E aqui é a primeira atualização do que aconteceu, né? Depois de mais ou menos 2 semanas aí de organização. Claro, a gente evolui de forma lenta e gradual, né? Porque eu estou trabalhando mais dentro do horário das lives, né? Eu faço pouca coisa fora do horário das lives, porque tem outras obrigações, né? Enfim. E vamos aqui, todo e-mail que eu escrever, eu também vou fazer um vídeo aqui para o pessoal no YouTube acompanhar, beleza? Então, mandei aqui que eu fico feliz e honrado em poder contribuir com a sua carreira como desenvolvedor. Então, mais ou menos uma vez por mês, vou enviar um e-mail, ou um pouco menos, talvez. Vamos ver, né? Vou mandar esse e-mail aqui, vou gravar esse vídeo comentando o progresso do projeto em andamento e qualquer outra coisa que for relativa ao clube, né? Então eu já peço aí paciência por falhas, ineficiências, certo? Mas eu também estou aprendendo. Então isso aqui para mim vai ser muito bom para adquirir experiência também como um líder de projetos, gerente de projetos, que no mercado de trabalho eu sempre atuei como um desenvolvedor normal, né? Mas eu sempre tive esse interesse aí de comandar um projeto. Então, Mural, que é um nome temporário, eu estou aberto a ouvir sugestões para o nome. É o nosso primeiro projeto, como eu disse, mais ou menos 2 semanas que estamos aí trabalhando nele. Basicamente é uma plataforma de artigos, ou seja, uma plataforma de artigos. Não somos nós que vamos criar os artigos que estão lá dentro, não é o próprio Mural que cria os artigos, né? Mas como se fosse um Medium, né? Um DevTool, alguma coisa assim. Mas que em vez de usar um feed, a gente vai lidar com a ideia da escassez, certo? Não tenho certeza ainda como que a gente vai... a gente tem algumas ideias de como implementar essa escassez, né? Mas em vez de um algoritmo de recomendação, né? A gente vai usar essa ideia de escassez para determinar o conteúdo que vai ser exibido, os artigos que vão ser recomendados para você. Para o bom funcionamento, é importante que os membros tenham ali o conhecimento com HTML e CSS, lógica de programação, arquitetura client-server, noções de frameworks back-end e front-end. Né? A gente está aí trabalhando com Laravel, com React. E por isso, né, acima de tudo, tem que ter interesse em aprender essa tech stack, né? Que se você for morder a boca, olhar torto, é Laravel, React, então talvez seja melhor que você não participe, né? Seguindo algumas considerações, eu decidi usar o projeto Conduit Real World como base do nosso sistema. Resumo é um blog, né? Então aqui nesse link que eu deixei, você consegue ver aqui, né, a implementação desse blog, certo? E ele foi implementado em mais de 200 tecnologias. O pessoal que me assiste já ouviu falar disso aqui várias vezes. Então você pode escolher um front-end, um back-end, ligar um com o outro e vai funcionar um blog igualzinho essa página verde aqui, né? Que é o blog em si. Então eu organizei o repositório base. Então escolhi lá o Laravel, o React, criei um repositório novo e coloquei esses códigos lá dentro desse repositório, né? Que é aqui no Irmãos Dev, o Mural. Eu escolhi usar Laravel e React pelos seguintes critérios: a presença da tecnologia do mercado de trabalho. Então, o Laravel tem algumas vagas de emprego aí, é uma tecnologia que você consegue freelances,
tem bastante coisa aí para você fazer com Laravel. E o React não tem nem que falar, né? Ele é o Big Boss, ele é o chefão na área do front-end. A maior parte dos trabalhos, dos freelas, é em cima de React. Outra coisa que é um critério, né? A minha familiaridade com a tecnologia, já que eu atuo como líder técnico. Eu não cheguei a trabalhar no dia a dia com React, mas eu tenho uma exposição com React aí que passa de 50 horas. Então eu acho que dá para quebrar um galho, né? E Laravel, apesar de também não trabalhar profissionalmente com Laravel, mas eu trabalho com PHP há muito tempo, então pelo menos o ambiente domino bem. E o Laravel também já tive alguma exposição com ele. E outra coisa, o repositório que eu escolhi tinha que ter testes automatizados, né? A gente vai trabalhar em equipe. É muito difícil a gente trabalhar se a gente não tiver testes automatizados para entender se a gente está pisando no calo de alguém, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente está criando um código lá que vai quebrar alguma coisa de outra pessoa que a gente nem conhece aquele pedaço do código ainda, né? Então, para trabalhar em equipe, é necessário a gente ter testes, a gente ter um framework back-end opinativo. Então, o que é isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Node, um framework que não é opinativo seria o Express. Então, um framework que você pode falar que ele é minimalista em vez de opinativo, certo? Então, no caso do PHP, é o Laravel a melhor opção. Então, se fosse Java, seria Spring Boot, né? Spring Boot e Java é um interesse que eu tenho aí bem grande para um próximo projeto do Clube de Desenvolvimento. Acho que é bem interessante. Outra coisa, separação explícita de front e back. Então, a gente não quer trabalhar numa arquitetura, num code base que não tem essa separação. Então, o que não tem essa separação, por exemplo, né? Next.js, que é um framework construído em cima de React, né? Então, ele mistura um pouco o front e o back. Então, não é uma boa opção para a gente. Também não é uma boa opção o Laravel com Liveware, é um outro exemplo, né? Ou então simplesmente Laravel com templates, Blade, né? Então não passa nos critérios, né? O React, como eu disse, é uma coisa muito importante no mercado de trabalho, então não podemos fugir dele. A meu ver, a escolha do front do repositório em específico não é mais adequada por usar uma arquitetura que não é muito difundida. Ela se chama Feature Slice Design. Porém, uma série de argumentos me fizeram adotá-la, né? Então, nenhum projeto puramente front-end de Next.js possui testes automatizados. Como eu comentei, Next.js ele mistura um pouco o front e o back-end, né? Mas é possível você trabalhar com Next.js sem fazer essa mistura, né? Porém, o projeto que eu achei em Next.js que não era back-end junto, né? Não era full stack, ele não tinha teste automatizado, né? Então, simplesmente eu matei ele da frente, né? Porque a gente poderia fazer o teste do zero, né? Pegar um negócio que não tem teste e colocar testes. Mas não acho que seja um trabalho interessante para júniors, para uma equipe que assim são várias pessoas, né? Várias pessoas demonstraram interesse. Então é um negócio que eu sinto que se a gente fosse fazer teste automatizado do zero num projeto que já existe, a gente ia perder muito tempo com isso, não ia evoluir numa velocidade interessante, né? O único projeto em React viável, ou seja, tinha mais outro repositório em React, mas ele tinha uma série de bibliotecas descontinuadas e atualizar essas bibliotecas não era um trabalho trivial, certo? Então tinha muita coisa desatualizada lá. Tinha uma ferramenta, o tal do React Scripts, já tem mais de 2 anos que não recebe uma atualização.
E esse React Scripts é uma coisa que era uma dependência forte no sistema, certo? Muito do projeto dependia de usar o React Scripts de forma otimizada. Então, outras bibliotecas front-end não possuem um mercado tão forte quanto o React. Então, esse aí é um motivo. Vamos aqui colocar, né, no vídeo, porque tem muito fanboy de tecnologia, né? Então, por que você não vai escolher o Vue.js? Usa Angular, usa Svelte, né? Então, isso aqui responde todas essas perguntas aí. Vue, Angular, Svelte não tem um mercado tão forte quanto React, então simplesmente descartei isso como uma opção para a gente usar no front-end, não tem como, né? E por outro lado, essa arquitetura nos dá alguns benefícios de adotar ela, né? O primeiro desafio de compreender a arquitetura, o próprio desafio de compreender a arquitetura é interessante para iniciante. Você tenha certeza que quando você entrar no mercado de trabalho, o código vai ser tão ou ainda mais desafiador de entender do que uma arquitetura qualquer aí de um blog com meia dúzia de funcionalidades, certo? Então, não tenha medo de ter que compreender como que foi feita, como trabalhar em cima dessa arquitetura. Todo projeto você vai chegar lá, vai ter 500 arquivos diferentes, vai existir uma arquitetura em cima daquilo, por mais bagunçado que é a equipe de trabalho, né? A forma que o projeto cresceu, mas sempre vai ter algum tipo de arquitetura lá dentro. Pode não ser uma arquitetura tão rígida quanto essa, mas vai ter, certo? Então você gastar um tempo entendendo essa arquitetura não é uma perda de tempo, hora nenhuma. Você vai estar adquirindo conhecimento de como as pessoas escolhem encaixar os seus componentes de código para criar uma aplicação, né, completa. Essa arquitetura também é mais simples de trabalhar em equipe, porque garante menos ocorrência de conflito de código entre duas ou mais pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então é mais fácil de trabalhar várias pessoas dentro dessa arquitetura sem um dar cotovelada no outro, né? Sem invadir o espaço do outro e depois a gente tem que ficar corrigindo conflito de código, né? Que é uma coisa chata também, né? Existe uma arquitetura clara dentro do código, isso facilita o entendimento do que pode ser usado, do que não pode, e vai tornar a minha revisão do código mais prática, certo? A arquitetura, o repositório, né, não a arquitetura em si, já implementa uma porção de coisas úteis, além das funcionalidades em si. Então, uma coisa para citar é o aparecimento dos skeletons, né? Como que chama? Carregamento progressivo, se não me engano. Então, o que é isso, né? Então, enquanto o back-end não respondeu os dados que vão aparecer na tela, ele já preenche com alguns espaços assim, né? Isso aí é uma tendência de interfaces muito difundida aí nos últimos anos, certo? Tem um punhado de texto sobre o assunto. Então, você entra no site do Feature Slice Design, que é o nome da arquitetura, né? Tem muita coisa aqui, tem muito exemplo. E vou te falar o melhor. O tutorial deles implementa o próprio Conduit, o nosso sistema base. Olha que interessante, que conveniente, né? O tutorial deles é em cima do projeto que a gente está fazendo, que a gente adotou, né, como a base. Então aí, ó. Então dá para entender bastante aí da arquitetura com o tutorial deles mesmos, que mexe justamente com o nosso projeto, beleza? E é isso, né? É a questão aí de por que a gente escolheu os repositórios que a gente escolheu. Então, para fim de padronizar o ambiente, para a gente escrever os guias, os tutoriais, a gente vai sempre considerar que você está usando Windows 10 ou mais, certo? Você pode aí tranquilamente usar Linux, mas a gente não vai dar suporte nos textos escritos, certo?
Então, a gente até eventualmente procura saber por que não está funcionando ali dentro de uma outra ferramenta, mas a gente vai considerar que você esteja usando Windows com o WSL, né? Já pulando aqui um pouco, mas a gente considera que você vai usar o VS Code. Então, se a gente criar aí alguns snippets ou encontrar extensões que sejam muito convenientes para a gente vai colocar aí dentro dos artigos e tudo mais. Docker Desktop, mesma coisa, né? Questão do guia e o WSL. Pode ser que alguma coisa entre aqui a mais, né? Mas até o momento é isso. Mas sinta-se livre para usar qualquer outra ferramenta, desde que ela não esteja atrelada diretamente ao código-fonte, certo? Então, se você quiser usar qualquer outra coisa aqui que não altere o fluxo de trabalho das outras pessoas, tá? Beleza. Na página inicial do repositório, você deve seguir um guia passo a passo de como instalar e executar o projeto base. Você que está interessado nisso, essa é a primeira tarefa. Então entra lá na página inicial do repositório e segue o guia passo a passo de como instalar e como executar, beleza? Agora na aba Issues, você encontrará tudo que foi planejado, certo? Então tem várias tarefas a serem feitas. E cada uma delas vai ter algumas tags, né? Pode ter o tag de bug, lapidar, ou seja, tem que melhorar a descrição, né? Às vezes a gente coloca lá só o título e fica um pouco para depois para explicar melhor o que é para ser feito, né? Júnior, então se você ainda não entrou no mercado, você vai pegar tarefas aí de... Enfim, se você ainda não está no mercado, você vai pegar tarefas júnior. Se você já está no mercado, você vai pegar tarefas sênior. Então, mesmo que você acabou de conseguir sua primeira oportunidade, você vai ser considerado um sênior aqui dentro. Por quê? Porque lá no seu trabalho, ninguém vai te dar uma tarefa que supostamente um sênior faria, né? Aqui você vai ter isso, certo? Então, você também, que já está aí na área, tem a oportunidade de melhorar a sua habilidade técnica participando do clube de desenvolvimento. Cada pessoa vai poder pegar uma tarefa simultânea. Então, no momento, a gente tem 28 tarefas abertas. São 14 tarefas abertas para júnior, 5 tarefas para sênior e já tem 8 tarefas em progresso. Então, 8 pessoas diferentes já pegou alguma tarefa para fazer. Se você ainda não pegou nenhuma tarefa, entra na tarefa e comenta nela, que eu vou entender que você, comentando lá, eu vou fazer essa tarefa, né? E eu vou adicionar você no projeto e marcar lá como que você é dono, aparecer sua fotinha aqui, né? Então, eu sugiro aí, tem 4 tarefas aí interessantes para júnior, né? Após pegar uma tarefa, ainda tem, né? Quando acabar, tem isso, né? Se entrar muita gente, às vezes a gente vai repetir a mesma tarefa, né? Porque aí você consegue adquirir um conhecimento, né? Sem... eu acho que eu estou me enrolando aqui, né? No que eu estou querendo dizer. Mas enfim, né? Eu deixei isso de lado. Então, após pegar uma tarefa, você não vai ter um tempo limite para entrega, mas assim, a gente quer que você comunica que você conseguiu fazer alguma coisa nos últimos 7 dias. Eu sei, tem algumas tarefas que são difíceis, você não vai necessariamente conseguir entregar ela com 7 dias, né? Mas, então, alguma coisinha menor em 7 dias você vai conseguir fazer, né? Comenta que você está fazendo tal coisa, você... avançou 1 passo, 2 passos, você não avançou, não? Então pergunta, pede ajuda, né? Tira dúvida através do Discord, do WhatsApp, através da live, né? Nesse momento eu estou aqui em live, estou conversando aí durante a live. E outra coisa também, né? Não esteja bloqueando o desenvolvimento de tarefas de outros devs. Então, se você não está conseguindo entregar a tarefa e tem algum outro dev esperando a sua tarefa ficar pronta para ele começar a dele, então isso aí vai ser um problema, né? A gente vai precisar acelerar aí essa tarefa.
Então, para entregar a tarefa, você deve criar um pull request que referencia a tarefa correspondente e uma descrição de como que você fez aqui, como que você resolveu aquele problema, né? Então, no próximo vídeo aqui de atualização do clube, vamos aqui, espero celebrar a entrega da tarefa de algum participante, né? Então, uma daquelas outras 8 pessoas ou eventualmente uma outra pessoa entregar um código aqui. Tem outras pessoas que já entregaram códigos aqui, mas são os pessoal sênior, certo? Quero celebrar a entrega da tarefa de um júnior. Quem que vai ser o primeiro júnior? Vamos dar uma visão geral dos conhecimentos necessários para cada uma das tarefas do júnior, né? Vamos destrinchar um pouquinho. Outra coisa é melhorar o entendimento do qual que é o objetivo central do projeto, do software em si, né? Tipo, o que são as funcionalidades dele. E eu adicionei, falei uma coisa a mais, né? Não estava escrito aqui no e-mail. E definir quais os critérios obrigatórios para aceitar um código, uma solução, né? Então, já vai um spoiler aí, né? Então, por exemplo, ter testes automatizados, né? Enfim. E finalmente eu te pergunto aí o que eu podia fazer diferente ou melhor. Me dá um feedback, certo? Como eu comentei, eu não tenho experiência com gerenciamento de projetos e estou aprendendo na prática. É isso. Então, galera, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo ou então o link que eu vou deixar na descrição, que é o convite em si, né, para participar do Clube de Desenvolvimento. Manda aí, às vezes, para um amigo que também tem interesse em programação. Às vezes você poder fazer um pair programming, né? Enfim, vamos aí espalhar a palavra, basicamente, né? E é isso. Se inscreve no canal e curte, beleza? Falou, até mais, um abraço.